Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, hoje com a apresentação ao vivo do programa Reflexões Espíritas, com o tema Aborto e Cultura do Estupro. Em diversas oportunidades fui questionado por diversos grupos, principalmente quando fazia palestras em que o aborto era o assunto. Sempre vinha à tona essa dolorosa, delicada, polêmica e horrorosa circunstância do estupro. Muito embora seja um tema polêmico e desagradável realmente, não há como ignorá-lo no contexto da nossa situação planetária atualmente, que é um mundo de provas e expiações onde as imperfeições dos espíritos ainda são evidentes. A grande discussão que se levanta de maneira muito incisiva é a legitimidade ou não do aborto de forma definitiva, quando a gravidez é consequência, por sua vez, de um ato covarde de violência física. Não pretendo me posicionar sobre o aspecto legal da questão, abstendo-me de comentários no campo jurídico da criminalização, pois leis e constituições humanas já existem e outras tantas que ainda hoje persistem, além de outras que certamente ainda virão. Nossa abordagem será apenas no ângulo transcendental da questão, no ângulo reencarnacionista, tendo-se à primeira vista, então, pelo menos 3 espíritos diretamente envolvidos nessa delituosa questão. O criminoso estrupador, que seria o pai desta ação, a mãe ou a primeira vítima violentada na terrível ocasião, e o filho, a segunda vítima, condenada à morte implícita, inocente, indefesa e sem culpa na questão. Inicialmente, o nosso dever é esclarecer que o livre-arbítrio em nós reinante é o maior patrimônio que já alcançamos até esse instante, que foi de atingir a faixa evolutiva de poder escolher de forma ativa entre o bem e o mal em nosso raciocínio pensante. Portanto, esse livre-arbítrio não legitima atitudes inferiores, mas oportuniza a criatura a decidirem pelos seus próprios valores entre o bem e o mal e responsabilizar-se pelas escolhas, afinal, além das consequências posteriores. É importante também salientar que, seja nas circunstâncias que for, não existe atos premeditados pela espiritualidade superior e, na verdade, nem sequer imaginado a serem executados pelos espíritos reencarnados aqui no terreno andor. Ninguém nasce para ser obsidiado ou para ser obsessor. Ninguém nasce para ser estuprado ou para ser estrupador. A reencarnação vem para oportunizar nossos erros, resgatar praticados em vidas anteriores. Isso seria uma miopia espiritual sem os limites adequados. A ideia de que alguém possa estar aqui nesse mundo reencarnado com o fito exclusivo de, por um destino reativo, tenha que ser estrupado. Sendo Deus a maior fonte de amor, luz e clareza, legislador de tudo o que preside, autor da lei de amor e que com toda a firmeza
coordena todas as demais leis, na verdade, que emanando da sua extremada autoridade, existem na natureza. Como conceber que a violência física possa ser enquadrar com segurança na sua onipresença divina em situações de sofrimento e desesperança? Ou você acha que Deus estaria ausente por ocasião destes crimes deprimentes nessas terríveis circunstâncias? Ou será que Deus estaria ali presente, assistindo a tudo com displicência? Para muitos, se Deus estivesse presente e de tudo nesses casos tivesse ciência, já seria um bom motivo para descrer, ou no mínimo ficar sem entender sua infinita justiça diante dessas experiências. Existe ainda uma outra questão nos casos de estupro. Nós sabemos quem é a vítima no exato termo? Se cada um de nós, ao reencarnar, trazemos todo um passado preso, impresso em todo o seu rito em nosso próprio perispírito, com todos os detalhes de nós mesmos. Tudo que se liga na terra é ligado no céu. Nossos atos, ações e pensamento, tudo fica gravado em nosso perispírito e o histórico de todos os nossos movimentos. As coisas boas são nosso bônus espiritual. As ruins têm que serem resgatadas, afinal, num aprendizado para o nosso desenvolvimento. Em consequência de nossas vidas passadas e a somatória de todas as experiências, calçam hoje a nossa atual estrada e depuram a nossa consciência, se traduzindo num manancial energético que, de modo educativo e complexo, de nós se irradia com frequência, que vem desde o nosso interior para a superfície dessa vida. Isso caracteriza muito bem o movimento magnético da vítima e a sua contribuição através do fenômeno da sua própria irradiação para a sua atual desdita. Sendo assim, essa jovem que hoje se apresenta de forma tão diferente, então, tão doce, recatada e tão prendada, e que a pureza da sua inocência dá vazão, pode sim trazer em seu passado profundas marcas de atos e atitudes prejudiciais a seus irmãos. Atitudes de desequilíbrio que hoje, gravadas em seu subconsciente, se afiguram como verdadeiras emboscadas que ameaçam de maneira obscura a prática de uma intimidade sexual forçada, como ela fizera em vidas passadas com inúmeras criaturas, e que nessa antiga oportunidade de modo vil se aproveitaram da autoridade de que eram investidas para cometerem crimes nessa área. Enfim, podem ser múltiplas as situações, mil motivos e razões que energeticamente essa alma desarmonizara, e que por isso agora ainda pulsa constantemente em sua terrena viagem. Esses arquivos vibratórios em nossa fictícia personagem, vítima de um drama de estupro, fruto de arquivos ocultos, dos quais hoje fazemos abordagem. Pela lei universal, a sintonia desse tipo de energia em irradiação pode ocorrer de repente uma sintonização,
criada pelas atitudes mentais de duas correntes vibratórias iguais, com a vítima inconscientemente atraindo para si a agressão. Como orientar então essa vítima depois do ato consumado? Pois, afora os dois protagonistas, pai e mãe, falemos também acerca do estado do reencarnante, ou filho do estupro, inocente e condenado de um modo obscuro, que de morte está sendo ameaçado. Nessas circunstâncias chocantes de um estupro ter havido, será o reencarnado um espírito na mesma faixa da mãe e do pai, também em desequilíbrio? Ele é um obsessor da vítima, com quem tem ela sérias dívidas, e é convocado nessa vida para ser o seu filho. Se Deus é soberanamente bom e justo em todos os seus ritos, como poderia vir a ser injusto com a vítima que será esse filho, colocando ali um ser inocente que também nada precise resgatar realmente e que nada tem a ver com tudo aquilo? Na verdade, esse filho será um espírito que pelo ódio se imanta magneticamente. A aura da jovem mãe pedindo-lhe contas, geralmente, pelo sofrimento por ela causado em algum momento do seu passado, e que agora se reencontrariam novamente. E que se vê preso às malhas energéticas do organismo biológico dessa trama, num processo obsessivo contra a mãe, que já se desenvolve desde as suas entranhas, e que o fixará perifericamente, objetivando um aprendizado conjuntamente, se puder ser evitada sua morte nessa trama. Apesar desse risco cruel, a natureza, para facilitar, sossega momentaneamente esse filho obsessor, para que ele, o processo, não venha atrapalhar, adormecendo-o instantaneamente, mantendo-o inerte, certamente, até o fato se consumar. Pelos braços dessa mãe, sua antiga algoz, ele despertará embalado, e aprenderá a perdoar e até amar, com a ajuda do sempre sábio e total véu do esquecimento das antigas agruras e sofrimentos, se realmente não for assassinado. Lembremos novamente que não foi, de forma definitiva, em hipótese alguma, programado o estupro dessa e de nenhuma vítima, pois isso em nenhuma circunstância, seja quais forem as instâncias, Deus usaria a maldade como justificativa. No entanto, consumado o crime, a espiritualidade também sempre fará o máximo para da maldade ir além e do mal poder tirar algo, como um benéfico efeito de um remédio amargo que possa vir a nos fazer um bem. Muitas vezes, porém, a gestante, severamente pressionada pelos vínculos familiares, opta de maneira desesperada, simplesmente por interromper, sem as graves consequências perceber essa gravidez indesejada. Só mesmo a falta de conhecimento do lado espiritual da questão e de todo o processo desencadeado pode fazer alguém lançar mão
desse método agressivo e desonroso do aborto criminoso em qualquer que seja a situação. Perante a lei divina, sabemos que esse espírito reencarnado não deveria receber agressão alguma por estar inocentado das culpas que pertencem a seus pais. Está escrito nas Escrituras gerais que cada um morre pelos seus próprios pecados. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Um aborto provoca muitos sofrimentos e muitos traumas podem gerar em todos os envolvidos, em que a dolorosa situação kármica pode se fixar de um modo devastador, em várias reencarnações a se dispor, às vezes a toda a constelação familiar. Há sempre um mecanismo inteligente na lei de todos os seus procedimentos que visam corrigir ou atenuar todos os tipos de sofrimento para os que observam os desígnios de Deus e se elevam, cumprindo os seus mandamentos. Como os espíritos benfeitores e afins, que com suas mãos estendidas visam amparar a futura mãe estupada em consequência da situação surgida, suprindo-lhe necessidades em todas as oportunidades para o enfrentamento da sua terrena lida. Uma vítima de estupro que não comete esse crime do aborto, essa tolice, poderá ter a seu lado futuramente alguém para ampará-la em sua velhice, como arrimo, consolo e companhia, como se fosse do destino uma ironia, cheio de carinho, atenção e meiguice, auxiliando diretamente na vida material, dando-lhe todo o apoio efetivo para este ser que ela passará a amar ao renascer como seu filho, numa espiritual recompensa gloriosa que Deus lhe dispensa por sua altivez, coragem e altruísmo. Já a eliminação da gravidez através de um aborto provocado decidido. Nesse caso, se anulará todos os efeitos desse laborioso auxílio, e que o anjo da guarda da vítima, aos prantos pela cruel desdita, lamentará tê-lo perdido. Por tudo o que foi exposto, a interrupção de gestação irregulares, mesmo quando decorrentes de violência, são atitudes arbitrárias, na verdade, que vai ampliar o sofrimento até em futuras reencarnações em provimento da vítima e dos envolvidos familiares. Se uma jovem emocionalmente, porém, tiver qualquer tipo de incapacidade de atender aos requisitos das dificuldades da maternidade, a adoção, preferencialmente, ao invés do assassinato de um inocente, seria o melhor remédio na realidade. Caso contrário, a pequena vítima, o tempo com maestria disciplinada, se encarregará de algum modo cauterizar os sofrimentos dessa alma pelo aborto maculada, que mesmo sem ter nenhuma culpa, na verdade, num ato de total arbitrariedade, a pena de morte foi condenada.
Queridos irmãos, queridas irmãs, esta foi a primeira reflexão do nosso programa ao vivo da TV Tonhão. Espero contar com a sua atenção nas próximas oportunidades. Bom dia!